Olá, estudantes! Nossa proposta nesse vídeo é de pensarmos em responsabilidades socioambientais. A solução para um problema tão complexo como a pandemia pelo novo coronavírus ainda não está ao nosso alcance, e a realidade brasileira, traduzida pela sua desigualdade social tão gritante, agora se torna bem mais óbvia. A pandemia acabou atingindo de maneira diferente as classes sociais, assim como os homens, as mulheres, os jovens e os idosos. Basta pensar que nem todos têm condições de cumprir o isolamento social, seja pela renda, pela situação familiar, pelas condições habitacionais ou mesmo em função do desordenamento urbano. Conversamos anteriormente que as políticas públicas ganharam destaque no debate internacional, assim como os bons exemplos de sistema de saúde público universal. Dessa forma, a crise exige da nossa capacidade imaginativa a busca por soluções que muitas das vezes parecem distantes. A proposta de hoje é dar continuidade a uma reflexão que trata de nossa responsabilidade ambiental. Vimos anteriormente que pesquisadores, como o biólogo Robert Wallace, relaciona o surgimento de epidemias na atualidade com um modelo de agricultura industrial pautada no monocultivo genético, na destruição do meio ambiente para plantações, no cultivo de grandes celeiros de aves e outros criadores. Para a gente falar de responsabilidade ambiental, é interessante discutirmos dois conceitos, o de preservação e o de conservação ambiental. O preservacionismo ambiental está ligado à ideia da necessidade de preservar a natureza da ação humana. Então, a natureza deve ser mantida intocada. Já o conservadorismo ambiental permite a ação humana nesses ambientes, mas de maneira responsável e sustentável, sem promover a destruição e a extinção de espécies de animais e vegetais. O que não é o caso do modelo predatório apontado pelo biólogo Robert Wallace. Falamos aqui de sustentabilidade, mas de maneira mais ampla do que o marketing empresarial tenta vender para os seus consumidores. A crise nos impõe uma reflexão sobre o nosso modo de estar no mundo, que envolve mudanças profundas de mentalidade. Uma reflexão que aparece quando tocamos nesse assunto é a necessidade que algumas pessoas veem, em alguns países subdesenvolvidos, em adotarem modelos exploratórios para tentar alcançar o nível de desenvolvimento de alguns países ricos. O argumento passa pelo seguinte: os países ricos destruíram sua natureza e agora que chegou a nossa vez de enriquecer, querem nos proibir. Mas vamos pensar juntos. Muitos desses países não ficaram ricos explorando exatamente os recursos naturais desses países subdesenvolvidos? Não é exatamente esse modelo exploratório que explica as desigualdades históricas entre nações? Ao assumirmos essa posição predatória, não estamos exatamente dando continuidade a uma divisão internacional do trabalho de séculos, onde mandamos matéria-prima barata para países desenvolvidos? Parte dos eleitores de países desenvolvidos não aceitam mais esses modelos de exploração mineral em seus próprios países. Não seria por isso que esses empreendimentos cobiçam países periféricos? É claro que não podemos minimizar a importância das necessidades econômicas nos países subdesenvolvidos. Mas modelos econômicos são construídos historicamente por condições reais de existência. Não faz sentido nenhum pensarmos que existe um modelo único a ser seguido. Façamos a seguinte pergunta: o modelo imposto pela agricultura industrial, criticada por Robert Wallace, atende qual mercado? O interno ou externo? Seguindo essa retórica, nós sabemos que é a agricultura familiar que atende à demanda do mercado interno. A comida na mesa do brasileiro vem, na maior parte, da agricultura familiar, que é um modelo muito mais sustentável. Famílias produzindo impactam menos no meio ambiente do que a agroindústria. Não estamos aqui tentando chegar a uma resposta fácil que simplesmente criminaliza um setor da economia, mas aceitar o desafio imaginativo que a crise nos impõe. A professora Kate Jones, de Ecologia e Biodiversidade,
da Universidade de Londres, afirma: não é ok transformar uma floresta em agricultura sem entender o impacto que causa no clima, na concentração de carbono, na deflagração de doenças e de inundações. Você não pode ver apenas a transformação da natureza sem pensar no que ela causa nos humanos. Já nos primeiros meses de pandemia, o mundo viu que a desaceleração da economia imposta pelo vírus fez os índices de poluição do ar reduzir drasticamente, em alguns casos tornando visível novamente paisagens ocultadas pela poluição. Isso mostra que é necessário imaginar um mundo diferente. É trabalhoso, mas é possível. Desejamos a todos saúde, inteligência e uma boa imaginação. Um abraço e nos vemos em breve.